Olá, tudo bem? Então, agora nessa aula nós vamos começar a entender, tá, a estrutura do nosso app com Ionic 3, tá? Rapidamente aqui no Get Started, eu vou copiar rapidamente essa flag aqui porque eu quero te mostrar um comparativo, tá? Do que mudou da versão com respeito à estrutura da versão 1 para 2 e 3, tá? Basicamente, de estrutura da 2 para 3 não teve tanta alteração, na verdade, quase nada, né? Mas vou te comparar da 1 com a 3 porque eu acho que de repente você que está mexendo com a versão 1 pode ter uma facilidade para encontrar alguma determinada semelhança entre nessa versão mais recente, né? Então, vou fazer aqui rapidamente um Ionic Start. Vou botar aqui My App, colocar o Side Menu e a flag menos type Ionic 1, tá? Eu vou dizer que não aqui, né? Aquele processo que a gente já conhece, tá? E agora eu vou ter esse meu My App, tá? Com uma estrutura aqui do conhecido Ionic 1, tá? Então eu vou rapidamente aqui abrir esse carinha. Pessoal, no Ionic 1, só para a gente fazer uma analogia para voltar para o 3, a gente tinha algumas pastas, tá? O nosso principal ponto de desenvolvimento no Ionic 1 era aqui nessa pasta www, tá? A gente mexia aqui no JS, né, no controle, às vezes no app para fazer alguns sets de rotas, etc. Mexíamos aqui também, raramente precisávamos mexer em algum arquivo de configuração. A gente tinha o nosso config.yaml aqui, né? Basicamente ele traz alguns sets de configuração do app em relação à plataforma nativa e etc, como nome e algumas coisas a mais aqui, tá? E geralmente você concentrava, como eu comentei, o seu desenvolvimento aqui nessa pasta www, tá? Outras pastas aqui, se instalarmos plugins, a gente vai ter a pasta plugins. Se a gente iniciar aqui alguma plataforma, a gente vai ter uma plataforma, uma pasta e assim por diante, tá? Então, se você ainda precisar também utilizar o Ionic 1 com o CLI mais recente, você passa a flag "-type Ionic 1", como eu fiz aqui nesse exemplo, tá? Tá, mas agora a gente está na versão 3, então vamos aqui entender um pouco da estrutura, né? A gente tem aqui alguns hooks, tá? São carinhas que vão ser executados durante o build. Você pode escrever alguma lógica para ser executado durante o build do seu aplicativo, tá? Pré-build, pós-build, então você pode criar aí alguns hooks, né? O Node Modules a gente já conhece. Quando eu faço o npm install para minhas dependências locais, ele instala dentro da pasta Node Modules dentro do meu projeto, tá? Esse Resources a gente vai ver mais à frente, mas se você perceber, você vai ter aqui um carinha para ícone e um carinha para splash, tá? Splash é aquela tela que geralmente fica entre o início do app, né? A exibição da primeira tela e o clique da inicialização. Então aquilo ali é a tela do splash. Geralmente a gente coloca ali uma animação, alguma coisa também, tá? O Ionic tem uma CLI interessante para geração do ícone e do splash para as plataformas, tá? E para as mais variadas densidades de telas e etc. Tá? Então, isso aqui também é um recurso muito interessante que facilita a nossa vida bastante. Tá? A gente vai precisar só ter esses dois carinhas, o icon e o splash, aqui na raiz do resources, e a gente vai poder fazer um Ionic Resources e ele vai automaticamente cortar
para as mais variadas dimensões e densidades e vai jogar nas pastas para cada plataforma aqui, tá certo? A gente se concentrava muito na versão 1, na pasta www. Ela está até aqui para você olhar. Mas, com algumas formas de trabalhar com front-end hoje, você tem muitos automatizadores, muitos empacotadores, você acaba tendo uma pasta SRC, que é onde os seus códigos vão ficar, tá? Então a gente vai encontrar aqui toda a nossa regra de negócio dentro da pasta SRC. E enquanto a gente estiver desenvolvendo e testando, a gente vai gerando alguns builds. Builds que eu falo é empacotamento do front, no caso, fazer o build e comprimir o CSS, JavaScript, etc. Tá? E quando esses carinhas são gerados, quando eles são comprimidos e etc., com o Webpack, eles são jogados para dentro da pasta www, tá? E você vai ter aqui o build gerado dentro dessa pasta, tá certo? Então a gente vai ver esse processo aqui acontecendo também, tá? E a gente vai ter alguns arquivos, né, de configuração, o editor config, que tem a ver com a configuração de como o seu editor vai se comportar, aquele config.xml, tá? Que eu abri lá na versão 1, que tem algumas informações do seu app e assim por diante, algumas definições que antigamente, quando a gente não tinha um Ionic, a gente a gente fazia isso muito manualmente. A gente precisaria de alguma configuração da plataforma, a gente precisaria adicionar na mão, tá? E o Ionic hoje ele já faz isso praticamente automático para a gente, o Cordova e etc. Tá? Aí a gente vai ter alguns outros arquivos de configuração, nosso package.json, o Ionic config aqui com algumas informações do app também, tá? E algumas regras de como o próprio TypeScript vai compilar, tá? E a gente vai perceber aqui que ele vai compilar para o ES 2015. Então, no final das contas, esse TypeScript todo aqui, ele vai virar um JavaScript entendível, tá? A gente sabe que o TypeScript ele traz muitas estruturas que o JavaScript não tem e por isso a gente acaba utilizando o TypeScript para facilitar algumas coisas. Mas no final das contas, saiba que todo esse código de TypeScript, tá? Ele é buildado para JavaScript, tá? E o que define essa regra de build é esses nossos arquivos aqui, tsconfig, tá certo? Então, basicamente essa é a estrutura do Ionic hoje. Aqui dentro da pasta CRC, você vai ter um componente principal, mas você vai trabalhar bastante aqui na pasta Pages, tá? A pasta Pages vai conter aí, de fato, as telas do nosso app e a gente vai conhecer melhor elas mais à frente, tá? Então, essa é a estrutura que eu queria te mostrar, fazer esse comparativo com a versão 1. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.